Pronto, muito bem. Vamos lá. Ó, pessoas, hoje o que eu programei para a gente ver foi terminar o restante do assunto. Lembra que na semana passada a gente viu o que mesmo? Quem lembra o que nós vimos? Não foi sobre ligação? Isso aí, muito bem. Nós vimos a parte de ligações químicas, não foi isso? A gente, inclusive, eu tinha esquecido de colocar uma lista de questões para vocês na semana passada, mas eu já coloquei hoje ligações químicas e eu vou colocar mais uma do restante dos conteúdos. Eu botei bem poucas questões, fiquem tranquilos, viu? Desse assunto mesmo de agora, acredito só bater umas 12 questões. Aí vocês vão fazer bem rápido, porque não tem cálculo, né? Enfim, é a parte bem tranquila, ok? Aí a gente já fica aí na próxima semana, qualquer coisa a gente pode tentar pegar só para corrigir as questões para tirar as dúvidas de vocês. Mas vamos lá, povo. Ó, hoje, vocês lembram que a gente falou na semana passada de ligação química. Eu quero perguntar para vocês e eu quero que alguém responda. Por que é que dois átomos se ligam? Qual é o objetivo deles? Para ter estabilidade. Muito bem. Para se ter estabilidade, a gente precisa, ele precisa cumprir o quê que a gente falou na semana passada? A regra do octeto. 8 elétrons Muito na última camada. perfeito, isso mesmo, Clarinha. Então, ó, lembra que a gente falou de regra do octeto femininos. Mas olha só, uma coisa bem interessante, tá? Quando a gente fala de regra, em toda regra nós temos exceções, ou seja, nós temos casos que não vão seguir ela perfeitamente. E hoje a gente vai dar uma pincelada, coisa bem rápida, tá? Falando justamente dessas exceções do octeto. Então, anotem aí no resumo de vocês, ó, que a gente vai falar hoje sobre as exceções do octeto, ó. Ou seja, são octeto. São aqueles átomos, pessoal, que não precisam seguir a regra do octeto, ou seja, não vão precisar ter 8 elétrons na camada de valência para ficar estável. Ou melhor, né? Ele, na verdade, não vai buscar a estabilidade perfeita como a maioria dos átomos eles buscam. E aí, o primeiro átomo que a gente vai citar aqui, né, em relação a essa exceção, é um dos mais importantes, se não o mais importante para a química, que é o hidrogênio, tá bom? Então, olha só, meninas, o hidrogênio, a gente precisa lembrar que ele faz parte de que família? Qual é a família que o hidrogênio está? Tecnicamente um A. Tecnicamente. Muito bem, isso aí, muito bem. Tecnicamente, família 1A, ou seja, a nova família 1. Então, se ele está na família 1, isso implica dizer que ele tem um elétron na camada de valência. Então, se ele tem um elétron na camada de valência, não faria sentido, por exemplo, ele ganhar 7 elétrons. Não faz sentido isso, porque seria uma quantidade absurda. Então, o que é que acontece com o hidrogênio? O hidrogênio ele vai se estabilizar apenas recebendo 2 elétrons. Por quê? Porque lembra que a regra do octeto, ela me diz, na verdade, assim, né? Ela vai me garantir que todo átomo ele vai tentar ficar com a mesma configuração eletrônica do seu gás nobre mais próximo. E aí lembra que o gás nobre mais próximo do hidrogênio, né? Tipo, próximo que eu digo em termos de distância mesmo na tabela periódica, que é o hélio. E o hélio, vocês lembram que ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, a mesma coisa, pessoal, é esse danadinho aqui, tá vendo? Então, esse hidrogênio, ele vai se estabilizar apenas com 2 elétrons, olha, 2 elétrons. Ou seja, ele vai precisar fazer, teoricamente, uma ligação química, apenas, ó, uma ligação. Então, ele fazendo uma ligação, acabou, ele está seguindo ali, ele não está seguindo a regra do octeto, contudo, ele vai ser considerado um átomo estável. Então, esse é o nosso primeiro caso de exceção, tá certo? E é importante a gente saber, porque nós iremos estudar, por exemplo, as forças intermoleculares. Então, é interessante que a gente saiba essas exceções de cor para não passar problema depois, viu? Então, vamos lá, olha só. O segundo que nós temos aqui é o famoso berílio. Deixa eu botar aqui, ó. É o berílio. BE. Vou até botar uma setinha, porque eu sei que tem uma galera que tem dificuldade ainda, viu? De decorar esses nomes aqui. Mas esse átomo aqui, gente, é o berílio. E o berílio, a gente precisa lembrar que ele faz parte da família 2, correto? Ele está na família 2. Então, se ele está na família 2, isso implica dizer que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 2 elétrons na camada de valência, não faria sentido, gente, por exemplo, olha só, presta atenção nisso. Não faria sentido nem ele ganhar 6, porque seria uma quantidade muito grande, e nem ele perder 4. Porque
Professor, por que ele não poderia perder 4? Porque a gente lembra que o berílio, por ele estar na família 2, e mais especificamente no período 2 também, porque a gente lembra que período, a gente vai estar sempre relacionando as linhas, então ele vai estar na nossa segunda linha, ele vai ser um átomo muito pequenininho. Então, gente, se ele é um átomo muito pequenininho, isso implica dizer que os seus elétrons têm muita, como é que eu vou dizer? Os seus elétrons, eles recebem uma influência muito grande do átomo. Então, a gente precisa lembrar o quê? Que no caso do núcleo, perdão, viu, gente? A gente tem que lembrar o quê? Que um átomo, a única parte dele que, teoricamente, a gente não pode mexer naturalmente é no núcleo. Então, quanto mais próximo do núcleo tiver, mais difícil vai ser para a gente tirar ou para a gente colocar elétrons. Então, o berílio, por ele ser muito pequenininho, a gente vai perceber que ele tem apenas 2 camadas, então o raio atômico é miudinho. Então, isso implica dizer que é quase impossível a gente conseguir tirar ou colocar elétrons dali. Então, o berílio, ele vai se estabilizar fazendo apenas 4 ligações, ou melhor, ele vai fazer só 2 ligações. Então, ele vai receber, né, para ele se estabilizar, ele vai se estabilizar com 4 elétrons. Vou botar aqui, ó. Ele vai se estabilizar com 4 elétrons, o que significa que ele vai fazer um total de 2 ligações. Ok? E aí, gente, olha só uma coisa bem interessante. Deixa eu fazer aqui rapidinho um exemplo tanto do hidrogênio quanto do berílio. Ó. O hidrogênio, o exemplo mais comum que a gente usa na química é o próprio gás hidrogênio em si. Por exemplo, tu tem aqui, ó, lembra que o gás hidrogênio é o famoso H2. Então, se é H2, me lembra, eu estou ligando 2 hidrogênios. Então, perceba, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência, que a gente já viu isso, porque ele faz parte da família 1. A família vai dizer justamente quantos elétrons na camada de valência ele tem. Então, se eu estou ligando 2 átomos de hidrogênio, eu vou ter essa ligaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Qual é o nome mesmo que a gente dá a essa ligação? Quem lembra? Que tipo de ligação é essa daqui que eles dois fizeram? Covalente. Covalente. Muito bem, uma ligaçãozinha covalente, porque eles estão compartilhando elétrons. Então, vejam só, eles estão compartilhando elétrons, então explica dizer que o primeiro agora tem 2 elétrons e o segundo tem 2 elétrons. Mas, professor, não precisava ser o octeto, não, porque eles são as exceções. Então, esses dois juntos vão formar o que nós conhecemos, o gás hidrogênio, que, inclusive, gente, é o mesmo gás hidrogênio que a gente usa, a gente não, né? E o pessoal usa para fazer bomba atômica, ou seja, bombas de hidrogênio. Ok? E também a parte de combustível também, tá, gente? Esse H2 aqui é o cara, assim, que teoricamente vai ser a salvação do mundo em relação a combustíveis fósseis. Sim, teoricamente, porque, assim, é um cara muito instável, né? Assim, até porque, lembra, viu? Se ele não segue a regra do octeto, isso implica dizer que, mesmo que ele exista, ele é muito instável. E o que é que significa, Giovana, um elemento, uma molécula ser considerada instável? É quando ele é muito reativo. Então, isso implica dizer que o H2, mesmo que ele exista, ele teoricamente se estabilize, mas ele não é mais estável do que, por exemplo, um gás nobre. Deu para entender, gente, como é? Por quê? Porque o gás nobre vai fazer 8 ligações. Ele tem, no caso, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, ele é muito mais estável do que o H2. Podem pesquisar depois, gente, que o hidrogênio ele é usado como combustível justamente por ser muito reativo. Mas é muito difícil de armazenar porque é muito reativo. Então, qualquer contato que ele tem com o oxigênio, ele já explode. Então, assim, é uma energia muito grande, entendeu? Então, ele vai ser justamente difícil de armazenar pelo fato dele fazer apenas uma única ligação e ele ter só 2 elétrons para se estabilizar. E aí, vamos lá para a gente voltar para o berílio. O berílio, o mais famoso, é o famoso hidreto de berílio, que também é usado em bomba, tá, gente? E o hidreto de berílio, a molécula dele vai ser o BeH2, olha. Tá vendo? BeH2. Esse cara aqui tem que lembrar, ó, o berílio faz parte da segunda família, então, nesse caso aqui, o berílio ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. Botei aqui os 2 elétrons dele, tá vendo? E aí, ao lado, eu vou colocar o hidrogênio, ó. Porque, gente, essa representação que eu estou fazendo aqui com essas bolinhas, a gente diz que é a representação de Lewis.
E a representação de Lewis, a gente diz assim, que vai ficar no meio o elemento que faz o maior número de ligações. Então, ó, entre o berílio e o hidrogênio, quem faz a maior quantidade de ligações é o berílio, porque o berílio faz 2 e o hidrogênio só faz 1. Por isso que eu estou botando o berílio no meio, tá certo? Então, ó, o berílio está aqui, cada hidrogênio tem um elétron, tá vendo? E aí, o que é que vai acontecer? Os dois vão compartilhar esse elétron aqui deles, tá vendo? Ó? E vão compartilhar mais esse outro, por quê? Porque o hidrogênio ficou estável com 2 e o berílio ficou estável só que com 1, 2, 3, 4. Tá vendo? E aqui a gente tem o berílio, que é um sal muito usado em explosivos. Aí, novamente, a gente volta a comentar, tá? Que ele fica teoricamente estável, mas ele não vai ser mais estável que um elemento, que um átomo, que vai ter 8 elétrons na camada de valência. Me digam aí se deu para entender até agora. Se tá ok. Deu sim, Deu, tranquilo. né? Perfeito, muito bem. E aí, quando pronto, o próprio Enem, ele cobra muito essa questão relacionada. Gente, ó, isso daqui, ó, eu vou até grifar. Ó, botem um asterístico nesse caso do hidrogênio, tá? Porque eu já vi caindo questões no Enem justamente sobre o combustível de hidrogênio. O porquê. Por que que ele ainda não é usado? Por ser um combustível muito limpo. Aí vocês vão dizer, vocês vão buscar sempre a alternativa que estiver falando sobre a questão do armazenamento desse hidrogênio ser muito difícil, pelo fato da sua instabilidade, por ele ser muito reativo. Ok? E aí o terceiro que nós temos, pessoal, o famoso boro. Quem lembra qual é a família do boro? Quem lembrar, lembra da tabela periódica que eu mandei vocês imprimirem? Qual é a família do boro mesmo? Ninguém lembra, né, a família do boro? É a 13, viu, gente? Família 13. Né? Isso era a antiga família 3A. Vocês lembram que eu falei, né, para vocês, que esse negócio que agora a IUPAC ela não recomenda mais que a gente faça a divisão, a separação. Por exemplo, a gente chame os metais de transição de família B. Agora você vai ter a família ali somente um número. Então, o que a gente chamava antes de família 3A, agora a gente chama de família 13. Então, se ele é da família 13, é porque ele faz no caso, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, olha só, o boro, pessoal, vou botar aqui, ó, o boro, ele vai se estabilizar, né, teoricamente falando, ele vai conseguir se estabilizar apenas com 3 elétrons. Ou seja, ou no caso, com 6 elétrons, ele vai se estabilizar, ó, 6 elétrons. O que vai me resultar, olha só, como ele já tem 3 na camada de valência, então isso implica dizer que ele vai fazer 3 ligações. Vou botar aqui, ó. 3 ligações. Aí, com essas 3, ele já vai estar teoricamente estável. Um dos exemplos mais comuns que a gente tem para representar esse boro aqui é o famoso hidreto de boro, ou o fluoreto, o difluoreto de bório. A gente escreve assim, ó, gente, deixa eu botar aqui, ó. É o famoso BF2, tá vendo? Famoso difluoreto de boro. Di porque são 2, fluoreto porque é o flu e o bóriozinho que tá ali. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente for perceber na tabela periódica, o flu, ele faz parte da família 17. Então, isso implica dizer que ele só precisa de um elétron para completar o octeto. Um elétron, então ele só faz uma ligação. Enquanto o boro, ele faz 3 ligações. Então, o boro, Milena, é quem tem que ficar no meio, tá vendo? Na estrutura de Lewis. E aqui eu vou botar todos os elétrons dele, tá vendo? Então, como ele vai ter 3 elétrons, porque ele faz 3 ligações, então eu boto, ó, 1, 2, 3, tá vendo aqui, ó? Beleza? Porque ele faz parte da família 13. E aqui ao lado eu vou botar o nosso flu. Então, aqui tem flu, aqui tem flu. E o flu, ele só tem um único elétron na camada de valência. E aí a gente vai ficar assim, ó, liga esse com esse, liga esse com esse. Tá vendo, ó? Aqui a gente já vai ter o difluoreto, ou no caso tri, né, gente? Aqui tem que ser 3 flu, né? E não apenas 2, tem que ser 3. Agora sim, trifluoreto de bório. E aqui eu vou botar o terceiro fluor, que aí a gente vai fazer aqui
3 ligaçõezinhas simples, tá vendo? E a gente vai ter esse compostozinho que tá aqui, bonitinho. Tá vendo? Então, olha só, bora aqui para a gente poder voltar, para a gente lembrar, tá? Hidrogênio, a gente tem uma única ligação, porque ele vai se estabilizar somente com 2 elétrons. O berílio faz 2 ligações, porque ele vai se estabilizar apenas com 4 elétrons. Enquanto o boro, nós temos ele faz 3 ligações, porque ele vai se estabilizar com 3 elétrons, tá bom? Deixa eu até corrigir isso aqui, ó, elétrons. E deixa eu botar o branco aqui, meu Deus do céu. Opa! 6 elétrons. E, por último, pessoal, nós temos também, ó, notem que até então, a gente está falando dessas exceções, mas todas as exceções fazem sempre menos de 8, mas nós temos um deles que vai fazer mais que 8. A gente, inclusive, chama de expansão do octeto. Tá certo? O único que faz a expansão do octeto que a gente estuda no ensino médio é o famoso fósforo, tá bom? Então, deixa eu botar aqui, ó, o fósforo. E todos nós sabemos, né? E se não sabe, está sabendo agora, que o fósforo na tabela periódica, na química, a gente vai representar como sendo P. E aí, gente, esse fósforo aqui, ele é muito louco. Por quê? Porque o fósforo vai ser o único elemento que vai conseguir fazer 5 ligações. Ele faz 5 ligações. Então, ele pode se ligar com 5 átomos distintos, viu? 5 ligações. E se a gente vier aqui, ó, na tabela periódica, vocês vão perceber que o fósforo, ele faz parte da família 15. Eu vou botar aqui, ó, puxar uma setazinha e botar que ele faz parte da família 15. Essa família 15, lembra, Clarinha, a gente chamava antes de 5A. Por que chamávamos de 5A, Elo? Porque tem 5 elétrons na camada de valência. Então, se esse cara tem 5 elétrons na camada de valência e faz 5 ligações, o tanto de ligações que ele faz é a quantidade de elétrons que ele pode receber. Então, isso implica dizer que esse cara já tem 5, recebe 5, caceta, ó, e o fósforo ele vai se estabilizar com um total de 10 elétrons na última camada, olha. Ele vai se estabilizar com 10 elétrons. Professor, mas ele não vai ficar muito carregado, não, vai ficar extremamente carregado. Tá? Vai ficar muito instável, inclusive. Contudo, todavia, entretanto, é o que acontece, a gente sabe que existe e não tem para onde correr, ok? O nosso papel aqui agora é só lembrar dessas situações e, caso seja cobrado, a gente sabe que está tudo tranquilo. E aí, Oi, Por que diga ele aí. fica cheio mesmo? Que eu não consegui entender essa parte. Como foi, Lu? Não entendi o que tu falou. Por que ele fica com mais mesmo? Não entendi essa parte. O mais, como assim? Por que ele fica mais cheio? Mais carregado. Ah, isso, sim, é justo. Ele vai ficar muito mais carregado, ou seja, ele vai ser uma molécula teoricamente pesada. Entende? Porque você pode ter uma molécula, ou seja, ou melhor, você pode ter uma ligação ali que vai ter a presença de 10 elétrons na última camada. Tá vendo, Lu? Coisa que a gente via que até então a gente havia estudado apenas aqueles que seguiam o octeto perfeitamente, então só tinham 8. Agora a gente está estudando uma molécula que a gente pode ter ali 10 elétrons na camada de valência. E aí, Lulu, um exemplo muito característico que a gente usa é o famoso PCl5. Olha, em um fósforo nós teremos ali ligado nele, né, 5 cloros. Não é uma coisa louca, viu, gente? É uma molécula louquíssima, pesadíssima, no sentido mesmo de você ter muita massa, tá? Muita massa mesmo. Ok, então, isso aqui, inclusive, se não me falte a memória, isso daqui é o pentacloreto de alguma coisa. Acho que é pentacloreto de fósforo. Eu sei que, assim, é muito usado em questões industriais mesmo, né? Não é muito comum no nosso dia a dia, tá certo? Mas é bastante usado. Eu acredito que ele seja usado muito como catalisador. Mas é isso, me digam aí se deu para entender até agora, ó. Ou se eu falei Deu muito sim. rápido. Deu, né, gente? Só que vocês precisam lembrar, tá? Eu já coloquei um resumo, eu não lembro, acho que eu já coloquei um resumo lá dessas exceções, mas eu ainda vou colocar essa nossa anotação aqui, tá? De sala, fiquem tranquilos. Ok? Deixa eu passar aqui para a nossa próxima página, porque agora nós iremos falar um pouquinho sobre uma parada muito importante, que é a geometria molecular.
Pessoal, agora eu preciso da atenção máxima de vocês, porque assim, eu vou ter que dar uma voadazinha aqui bem mais rápido, porque eu trouxe umas questões para a gente fazer, e eu queria muito que desse tempo de fazer, pelo menos parte dessas questões, e a gente conseguisse ver tudo que eu planejei hoje, né, para que a gente não se atrase, porque eu não sei como é que vão estar os feriados nos próximos meses, e aí, caso a gente precise faltar algum feriado, a gente pelo menos está com o assunto adiantado, tá bom? Então, a segunda coisa no segundo tópico da nossa aula hoje será a famosa geometria molecular. Anotem aí, ó. Geometria molecular. Agora aqui vocês não podem sair daqui, eu não permito que vocês saiam daqui da aula sem saber identificar a geometria molecular de qualquer composto. Certo? Geometria molecular é um negócio que eu, particularmente, sou fãzaço, tenho muita facilidade e espero de todo o coração conseguir passar com a mesma facilidade que eu tenho, tá? Mas vamos lá, se a explicação ficar ruim, me pare que eu reexplico. Então, vamos lá, a geometria molecular vai me dizer qual é a cara, qual é a figura, qual é o desenho que os compostos vão fazer. Professor, por que é importante a gente trabalhar a geometria molecular? Porque futuramente, Giovana, a gente vai estudar uma coisa chamada de polaridade de molécula. E para você identificar, Clarinha, se uma molécula ela é polar ou apolar, é muito mais fácil se a gente souber a geometria molecular. Quando a gente for passar, por exemplo, para o estudo dos hidrocarbonetos, que é a parte ali de química orgânica, a gente precisa saber muito bem a geometria molecular, tá bom? Não vai ser cobrada no Enem apenas a geometria molecular pura, mas com a geometria a gente consegue resolver muitas questões, ok? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui de geometria molecular é o que nós chamamos de polos de repulsão. Então, é a primeira coisa que a gente precisa saber. Elô, presta atenção nisso. Ó. Anota no teu resumo aí essa parada chamada de polos de repulsão. Polos de repulsão. Professor, o que é que significa esses diabos desses polos de repulsão? Gente, polo de repulsão vão ser como é que eu vou dizer? Vão ser elementos dentro da minha molécula que vão fazer com que a estrutura dela mude. Porque esses polos de repulsão, eles vão literalmente ficar se empurrando ou então se atraindo. Então, eles podem, né, gerar uma repulsão de fato ou até mesmo uma atração. Depende muito dos átomos que nós estamos falando ali. Então, por exemplo, nós podemos ter moléculas, né, que elas formam entre si triângulos, podemos ter moléculas que formam entre si pirâmides, tá certo? E principalmente a pirâmide de base triangular, que é o famoso tetraedro. É aqui, inclusive, que o pessoal não gosta de química, porque mistura um pouquinho de matemática mesmo, tá? Então, esse desenho aqui, ou seja, que é o posicionamento de cada átomo, vai depender muito da quantidade de polo de repulsão. Então, eu quero que vocês anotem no caderninho que vai ser considerado polo de repulsão na química todas as ligações sigma, ó, ligações sigma, anotar aqui, ó, ligações sigma. Professor, o que diabo é ligação sigma? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um carbono se ligando ao outro por meio dessa ligação. Semana passada a gente falou que a ligação que é representada apenas por um traço, qual é o nome que a gente dá a ela? Ligação simples, dupla ou tripla? Simples. Simples, muito bem. Gente, toda ligação simples, a gente diz que é uma ligação do tipo sigma. Tá vendo? Isso aqui é uma ligação sigma. Agora, se eu tivesse, por exemplo, essa ligação, qual seria a classificação dessa ligação aqui? Dupla. Muito bem. Aí, numa ligação dupla, perceba, numa ligação dupla, nós temos a primeira ligação como sendo a ligação sigma, tá certo? E outra ligação que a gente chama de ligação pi. Professor, mas o que é que vai, pelo amor de Deus, dizer que uma vai ser sigma e que a outra vai ser pi? Porque, gente, sigma é quando os dois se ligam diretamente, tá certo? Quando os dois vão se ligar diretamente. A gente diz que é uma ligação sigma. É como se como é que eu vou dizer? É como se um átomo de carbono furasse o outro.
Então, quando eles furam um ao outro, ou seja, é o primeiro contato que eles têm, tá? É basicamente isso. Eu tenho dois átomos de carbono, que podem ser quaisquer outros átomos. A primeira ligação que eles fazem entre si é uma ligação do tipo sigma, que é, de fato, aquela ligação assim, ó. Vamos supor, eu tenho um átomozinho aqui que eu vou dizer que esse átomo é de carbono, tem outro átomo aqui que eu vou dizer que é um átomo de carbono. Gente, a primeira ligação que eles fazem é literalmente isso daqui, ó. Na visão microscópica, a gente vai analisar, vai observar que o furo é como se os dois se perfurassem, tá vendo? Aí essa ligação pi é uma ligação que eles fazem, olha, mas não é por meio direto. É como se essa ligação ela fosse curvada. A gente diz que essa ligação aqui ela é pi, tá vendo? Aí vai ser uma ligação que ela não é direta. Tanto que a gente costuma dizer, pessoal, que essa ligação pi ela é muito mais fácil de ser quebrada do que a ligação sigma, porque a ligação sigma é uma ligação muito mais direta entre esses dois átomos. Ok? Aí, ó, se liguem, tá? Em uma ligação do tipo tripla, por exemplo, ó, que eu tenho aqui C3C, eu sempre vou ter, ó, prestem atenção nisso, tá? Eu sempre vou ter uma ligação sigma e vou ter essas duas ligações aqui como sendo duas ligações pi. Então, eu tenho uma pi no meio e outra pi embaixo. Ok? É basicamente isso. Então, em uma ligação, toda ligação simples, ela vai ser considerada uma ligação sigma. Ó, tá aqui. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter sempre uma ligação sigma e uma ligação pi. E em uma ligação tripla, eu vou ter uma ligação sigma e duas ligações pi. Ok? Me digam aí se deu para entender isso. Ou ficou muito confuso. Vou entender que sim, viu? Então, sim, deu para Deu, entender. né? Pronto, show, ok. Vamos lá para a gente continuar aqui, ó. Aí, ó, a gente falou, então vai ser considerado polo de repulsão toda ligação sigma, ou seja, a gente vai ter que contar, viu, Milena? Tem que contar mesmo o número de ligações sigmas. Depois das ligações químicas, das ligações sigmas, nós teremos todo par de elétron livre, ó, par de elétron livres, ou qualquer que seja o elétron que nós chamamos de desemparelhado. Deixa eu dar um zoom nisso daqui, vai. Todo par de elétron seja desemparelhado. Professor, o que é que significa par de elétron desemparelhado? É o par que fica sozinho, pô. Então, se ficou algum par sozinho, a gente diz que aquele par, perdão, se ficou algum elétron sozinho, sem um par, a gente diz que ele é um elétron desemparelhado. E quando você tem dois elétrons que não fizeram ligação, a gente diz que ele é um par de elétrons livres. Ok? Então, nós temos que contar esses caras e analisar quantos polos de repulsão nós teremos, porque dependendo do número de polos de repulsão, a gente vai poder classificar aquele cara ali em relação à sua geometria molecular. Professor, mesmo assim, cagou muito pela boca, fedeu, não entendi mesmo assim. Vou botar aqui alguns exemplos, ó. Eu vou dizer que eu tenho um composto A, e esse composto A, ó, eu tenho esses dois pontinhos aqui em cima, tenho essas duas ligações que estão aqui, ó, são ligações simples, e tenho aqui embaixo mais dois pontinhos e mais dois pontinhos. Eu falei para vocês que, de acordo com a representação de Lewis, nós temos que esses pontinhos que estão aqui, ó, são os elétrons que estão sozinhos, que não fizeram ligações. Então, olha só, esses dois elétrons que estão aqui, eles vão formar o que nós chamamos de par de elétrons livres. Então, vocês percebem que os pares de elétrons livres são dois elétrons que não estão fazendo ligações com ninguém. Então, ligação na química a gente sempre representa como sendo uma linha, duas linhas ou três linhas, porque você pode ter uma ligação simples, você pode ter uma ligação dupla, uma ligação tripla. Então, aqui, olha só, esses carinhas não estão ligados com ninguém. Então, a gente diz que eles são pares de elétrons livres. Então, nós temos um par de elétrons livres. Essa ligação que está aqui, eu quero que vocês me digam. Essa ligação vai ser o quê? Dupla, simples, vai ser o quê? Simples. Simples, que a gente diz que é uma ligação do tipo π ou do tipo sigma. Muito bem, então aqui eu tenho uma ligação do tipo sigma, aqui eu tenho mais outro par, então eu tenho um par de elétrons livres, tenho uma ligação sigma, tenho mais outro par de elétrons livres, mais outro par de elétrons livres e mais uma ligação sigma. Então, olha só, o número de polos
dessa molécula ou desse átomo aqui, a gente, no caso, polos de repulsão. Vou botar só polos, mas vocês lembram que a gente está falando de polo de repulsão, tá? Nós temos um total de 5. Deu para entender, né? A gente precisa contar esses polozinhos aqui. Então, se Eu não vocês me perguntam... entendi. Oi? Eu não entendi. Porque, ó, Lulu, porque assim, ó, vai ser considerado polo de repulsão toda ligação sigma. Então, ligação sigma a gente vai ter que considerar como sendo um polo de repulsão. Par de elétron livre, também a gente vai considerar como sendo um polo de repulsão. E qualquer elétron que esteja desemparelhado, ou seja, um elétron sozinho. A gente vai considerar ele como sendo um polo de repulsão. Não sei se você se deu para entender agora. Mas como eu vou saber, tipo, que um par de elétrons tá livre? Porque aqui, ó, Uhum. Lu, perceba que ele vai estar aparecendo para a gente e ele não vai estar fazendo ligação nenhuma. Porque lembra que ligação a gente vai representar como sendo essa linhazinha aqui, tá vendo? Por exemplo, Lu, eu tenho aqui, ó, esse carbono vai se ligar com outro carbono, tá? E aí, como eu estou dizendo que eles vão se ligar, eu posso colocar um traço, porque aí se eu botar um traço, é uma ligação do tipo o quê? Simples, Simples, né? Muito bem. Ó, aí se eu botar um outro, é uma ligação do tipo dupla. Aí perceba, tem então, na química, para representar a ligação, eu preciso ter a linha. Se eu não tenho a linha, ó, é apenas 2 pontinhos, a gente diz que é um par de elétron livre, porque ele está simplesmente solto. E na prova, Lulu, ele tem que te passar, viu? Ou então ele tem que te dizer que tal átomo, ele tem, tipo, tantos pares de elétrons livres. Ok? Beleza, Diga aí se está tudo ok agora. entendi. Muito bem, show. Então, a gente contou aqui, tem 5 polos. Agora, deixa eu botar aqui mais outros exemplos e vocês vão me dizer, ó. Se eu botar esse exemplo aqui, ó, deixa eu dar uma destravada aqui. Se eu botar esse caso aqui, depois, se eu colocar esse caso aqui, ó, um átomo fazendo aqui essas ligações, depois eu colocar mais outro átomo aqui, fazendo no caso, fazendo essas ligações e tendo essa carinha ali, aqui do lado eu vou botar mais outro, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Se eu botar mais outro átomo fazendo essas ligações aqui, ó, eu vou querer que a gente conte agora, tá? Quantos polos que terão em cada uma dessas moléculas aqui. Deixa eu só terminar de passar limpo, viu, gente? Aqui, rapidinho. Porque eu não gosto de deixar slide pronto, não, porque às vezes eu não me concentro muito bem quando o slide está pronto. Eu prefiro ir construindo o slide junto com vocês. Então, ó, vamos lá, me ajudem aí, por obséquio, a contar a quantidade, a contar o número de polos de cada molécula, ou melhor, de cada átomo aqui, ó. Então, contando desse cara aqui, ó, quantos polos nós teremos? 4. 4. Muito 4. bem. Isso aí, ó, polos nós teremos 4. Quantos polos nós teremos aqui, nesse carinha aqui? 2. 2. Muito bem, ó. Então, polos, nós temos 2 polos ali, ó. Polos repulsivos 2. Nesse cara aqui, nós teremos quantos? 4. Por que 4? Porque tem o 3 palar e aí sigmas. 3 sigmas. 3 sigmas e um quê? O par de elétrons. Muito bem, isso aí. Então, 4. Perfeito. Opa, desculpa aqui, viu, gente? Deu uma desregulada aqui por conta da minha mão, que tá meio úmida. Agora, bora subir aqui. Esse cara aqui tem quantos polos? 5. Muito bem. Esse cara aqui tem quantos polos? Sigmas. 6. 4. 4 ou 6? Será? 6. 6. Muito bem, isso mesmo. Agora, esse cara daqui tem quantos polos? 3. 3. 3. Muito bem. Antes que alguém diga, professor, mas essa outra aqui, ó, por que que não seria? Porque essa ligação seria o quê? Pi. Muito bem, isso mesmo, do tipo pi. Agora, esse aqui teriam quantos polos? 3. 3. Muito bem. E o último? 3 também. 3 também. 3 também, muito bem. Tá vendo, ó? Meninas, a gente sabendo como é que faz para identificar os polos de repulsão, a gente pode passar de boa agora para a geometria. Vocês sabem por quê? Ó, deixa eu puxar para cá e abrir uma outra. Porque a gente tem o seguinte, ó, eu vou até botar aqui uma observação, e aí vocês vão anotar no resumo de vocês também, porque eu quero que semana que vem todo mundo esteja craque nisso daqui, viu? Olha só, toda vez que nós tivermos 2 polos, anotem isso, viu? A geometria vai ser do tipo linear. Ó, a gente vai classificar ela como sendo do tipo linear. Se a gente tiver ali 3 polos, ó, 3 polos de repulsão, a gente diz que ela é triangular. Triangular.
ou que também algumas referências gostam de chamar de trigonal plana. Eu não gosto de chamar de trigonal plana, viu? Mas tem gente que gosta de chamar assim, trigonal plana, mas é a mesma merda, viu? Ó, triangular e trigonal plana. E nós temos aqui, ó, toda vez que tivermos lá 4 polos, a gente vai dizer que ela é tetraédrica. Aí já é tridimensional, viu? Tetraédrica. Ok. Agora, olha só, gente, tem que tomar cuidado, porque vocês lembram que esses pares, a gente estava falando dos parezinhos de elétron livres, né? Esses parezinhos de elétron livres, por incrível que pareça, quando a gente for contar eles, eles não vão ser levados em, ou melhor, eles vão ser levados em consideração, mas eles vão mudar a classificação, eles vão dar uma subclassificação dessas duas aqui, olha, triangular e tetraédrica. Eu vou mostrar para vocês já já o que é que vai acontecer. Mas é a única exceção, é assim, é a parte mais chatinha que tem, mas eu tenho certeza que vocês vão se acostumar. E aí daqui para a semana que vem vai estar todo mundo craque nessa parte aqui, tá? Então, deixa eu botar aqui ó, um exemplo para a gente fazer agora um exemplozinho perfeitinho mesmo, ó. Eu vou botar aqui, ó, o hidreto de berílio para a gente estudar essa moléculazinha aqui. Tá bom? Então, eu tenho aqui o hidreto de berílio. Eu quero que vocês me digam, na estrutura, ou melhor, na representação de Lewis, quem é que vai ficar no meio? Quem é que faz mais, quem é que tem mais elétrons na camada de valência, o berílio ou o hidrogênio? Berílio, né? Berílio. Muito bem, então o berílio ele fica no meio, tá vendo? Ó, fica aqui no meio. Ele faz quantas ligações que a gente falou? 3? É duas, hein? 4. 4, não é isso? Justo. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência, e ele vai fazer 2 ligações, né? Isso vai, aí no final ele fica com 4 elétrons, não é isso? Então, ele tem 2 elétrons, vou sempre perguntar elétrons na camada de valência, que eu acho que confunde menos, tá? Então, o berílio tem 2 elétrons na camada de valência, enquanto o hidrogênio tem quantos elétrons na camada de valência mesmo? 1. Muito bem, então tá aqui, tá vendo? Ó? Então isso implica dizer, ó, que eles vão se ligar assim, né? Ó, eles vão compartilhar esse elétron e vai compartilhar esse elétron aqui também. E aí vocês estão vendo cada compartilhamento vai se tornar, vai representar uma ligação sigma. Então, meninas, eu posso escrever assim, ó, o berílio com 2 tracinhos entre ele, aqui, ó, e 2 hidrogênios. Aí agora a gente vai ter que determinar quantos polos que esse cara tem. Quantos polos que ele tem? Contem aí para mim rapidinho. Quantos polos? 2, não é isso? Muito bem. Se ele tem 2 polos, qual é a geometria dele? Ó? Linear. Olha. Então a geometria desse cara é linear. Tá vendo? Inclusive, depois a gente vai aprender na parte de polaridade que toda molécula que é linear, ela é apolar, tá certo? Ela não tem polo. Ou seja, em poucas palavras, a gente não consegue pegar hidreto de berílio e solubilizar ele na água, tá certo? Ele não vai se misturar com a água, porque ele vai ser apolar. Ok? Isso aí se deu para entender até agora. Sim. Tá tranquilo, você Só confia? não botão aí para tirar print da observação que você fez ali? Aqui, Por né? favor. Uhum. Pronto. Tira aí. Se precisar, eu aumento mais aqui, viu? Mais uma aumentadinha, fica até melhor. Mais fechadinho. Mas vocês viram como é bestinha essa parada de geometria molecular? E a gente, na escola, às vezes, confunde tanto mesmo, isso, viu? né? Eu E a gente, confundia, Fábio. Eu sou a prova viva. Eu tô literalmente parando para prestar atenção e contar esses polos agora. De verdade. De verdade. Ei, É porque ô, também Vitor, é o jeito de ensino. porque eu ia dizer isso agora, Quando menina, eu porque estudava, meus professores eram mais velhos. Eu estava até comentando com minha madrinha, hoje em dia tá melhor aprender, porque os professores são mais novos e têm mais paciência e sabem ensinar melhor do que do meu tempo. 2014, gente, pelo amor de Deus, os professores eram tudo ruim. show, Milena, muito Não bem. sabia, não. Mas é verdade. Eu ia falar agora, porque a minha professora, ela também era maravilhosa, assim, Alzeni, top, perfeita, tal. Mas quando ela me ensinou geometria molecular, ela não me ensinou com esses polos de repulsão aqui, não, gente. Ela não me ensinou com isso daqui, não. Ela mandava a gente analisar, sabe o quê? Ela mandava a gente analisar os vetores. Vocês acreditam nisso?
ela pedia para que a gente pegasse a tabela periódica, analisasse qual era o mais eletronegativo e o mais eletropositivo, ou melhor, né? Ele pedia, na verdade, para analisar o mais eletronegativo, que seria aquele cara ali que tem a habilidade, a capacidade maior de puxar o elétron para ele. Aí a gente calculava o vetor, imagina, velho, o vetor resultante entre as moléculas para dizer qual seria a geometria. Mano, era um negócio assim que eu ficava Complexo. muito Complexo. complexo, né, velho? Muito. O aluno nem Gil, tem pelo vontade amor de de aprender. Tem não, Gil. E, cara, com isso daqui fica muito mais fácil, velho. O polo de repulsão é show. Deixa eu botar mais outro aqui para ver se vocês vão conseguir, ó. Eu vou botar esse elemento aqui, eu vou botar o CO2. Eu quero que vocês vão fazendo logo, viu? Enquanto eu vou anotando aqui, ó. Vou botar o CO2, opa. Vou botar o CO2 para vocês fazerem. Ao lado eu vou botar o BF3 como exemplo, ó. O BF3 e vou botar também o ozônio, ó. O O3. Vou botar aqui também para a gente fazer a amônia, NH3. Guardem o nome dessa bichinha aqui, viu? Que é amônia, que a gente vai usar muito ela. E vamos fazer aqui também a água, o H2O. E vamos fazer aqui o CO3. Vamos lá? Vou dar um tempinho, vou dar 3 minutos para vocês tentarem fazer o máximo que vocês puderem. E vocês vão me dizer qual é o tipo de geometria de cada uma delas, tá? Eu vou mutar para não atrapalhar vocês. É o tempo de eu ir tomando água. Volto já, peraí. Pronto, cheguei. Foi? Ó, Giovana disse que já foi. Alguém, além de Giovana, já está ok com isso? Cadê? Mais ninguém, além dela? Clarinha, tu conseguiu? Quando você saiu, eu tinha saído, antes de você sair, né? Pouco antes de você sair, eu tinha saído para tomar água. Então, quando eu voltei, você disse, gente, eu vou sair, eu não ouvi o que era para fazer. Eita, Clarinha, porque eu botei essas moléculas aqui
Aí a gente agora vai identificar quais são as geometrias de cada uma delas. Aí eu tinha ido só tomar água, aí eu já tinha aproveitado para deixar vocês fazendo. Caso quem isso. quisesse, né? Clarice, Oi? e quando tiver, tipo, duas ligações duplas, por exemplo? Eu como? Quando tiver duas ligações duplas, Tipo, aí você vai ele ter falou que... que muda, não falou? Na Ele falou, verdade, assim, não, quando tiver ligações duplas, não. Só quando tiver, por exemplo, pares de elétrons que estejam lá, ó, dessa forma aqui, ó, que a gente chamou... Opa, cadê? Quando a gente tiver pares de elétrons livres. Aí sim a gente vai mudar. Mas enquanto não, fica ok. Bora lá para a tá gente certo, fazer? então. Vou fazer, Bora. então. Pode ser? Deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer e aí vocês vão me dizer se vocês vão entender ou não. Então, ó, CO2. Entre esses caras aqui, quem é que vai ficar no meio, na concepção de vocês? O Carbono. carbono. Muito bem, o carbono, isso mesmo, carbono. Então, eu vou botar o carbono no meio, ó. E os dois oxigênios, eu vou botar ao lado, ó. Do lado, do lado. E aqui, gente, em cada um deles, eu vou botar a quantidade de elétrons que eu vou ter na camada de valência deles. Ou seja, o meu carbono aqui, eu vou ter quantos elétrons na camada de valência? 4. 4, muito Igual bem. tem Então, ó, 1, 2, 3, 4. Para quem não entendeu isso ainda, é só a gente ir aqui, ó, na tabela periódica, buscar o elemento que você quer e analisar em qual coluna que ele está. Por exemplo, ó, o carbono, ele está aqui, ó. Se você for perceber, ele está bem na nossa família 14. A família 14 é a antiga família 4A. Então, família 4A, isso implica dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Por isso que eu estou botando 4 pontinhos aqui. Tá certo? Enquanto o oxigênio, ele faz quantas mesmo? O oxigênio, ele é da família qual mesmo? Ele faz 2 ligações. Muito bem, isso mesmo. Ó. Então, explica dizer que ele tem 6 elétrons, não é isso? Na camada de valência. Então, vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, agora, vamos lá. Esse cara do meio está precisando receber 4, né? Isso porque ele tem 4, para ele poder ficar com 8, precisa receber 4. Então, ele compartilha um com o oxigênio, aí ele já ficou com 5. Compartilha mais outro, ficou com 6. Compartilha mais outro, ficou com 7. Compartilha mais outro, ficou com 8. Enquanto os outros dois também ficaram com 8. Então, ó, eu sempre olho, só vai ser considerado par de elétron, par de elétron, como é que se diz? Desemparelhado, ou melhor, livre, quando ele tiver ali no nosso átomo central, viu? Então, esses caras que ficaram sobrando aqui no oxigênio, eles não vão contar não, tá? Só conta apenas aqui, ó, no elemento central. Então, se o nosso elemento central é o carbono, a gente só vai contar ele. Tá bom, minha gente? Não conta, ó, notem que aqui a gente sempre estava contando como se esses caras aqui eles fossem os elementos centrais, porque aqui eu poderia ter um radical, aqui poderia ter outro radical, aqui também e assim por diante. Mas eu sempre contava esse cara que seria o central, ok? Então, aqui do mesmo jeito. Ó, então, eu vou ficar assim, ó, com o C, prestem atenção nisso, vou ficar com o C, aí vão ficar duas linhas, o O, mais duas linhas, o O. Então, agora eu quero que vocês me digam, até porque no carbono não sobrou nem um par de elétron livre, e nem tampouco um elétron desemparelhado. Então, agora eu quero que vocês me digam, por favor, quantos polos nós teremos nessa molécula ali, ó. Quantos polos? 2. Muito bem, 2. Se a gente tem dois polos, qual é mesmo a geometria? Linear. Linear. Muito bem, ele vai ser linear. Então, olha só, se ele é linear, isso implica dizer que a gente pode falar aqui, a gente pode confirmar que o CO2, ele vai ser uma molécula apolar. Depois a gente vai se estender nisso, viu? Não se preocupem não, mas ele é uma molécula apolar. E se ele é apolar, é porque ele não se mistura na água. E realmente é o que acontece. Quando você pega o refrigerante, você não consegue ver o gás que está lá, assim, teoricamente, você vê aquelas bolinhas que representam o gás.
justamente porque ele não vai se misturar com a água que está lá. Tá vendo? Água com gás, do mesmo jeito, tá vendo? Então, por isso que a gente precisa estudar muito essa questão aqui de geometria molecular, tá bom? Para entender muitas outras coisas que vêm lá na frente. Agora, vamos lá. Vou fazer, então, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Fazer primeiro o BF3, viu? Vou fazer ele primeiro. Quem vai ficar no meio mesmo aqui, entre o boro e o flu? Berílio. Bora. Muito bem, O isso boro. mesmo, o boro. Então, eu vou botar É o o boro boro. aqui no meio, isso. Vou botar, eu também às vezes confundo, viu, Gil? Boro e berílio, eu odeio isso, cara. Não hoje, né, velho? Então, vou botar aqui, ó, tá vendo? O boro. Aí, o boro, se a gente for analisar, o boro vai estar na família 13, tá bom? Que era a antiga família 3A. Então, isso implica dizer que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3 elétrons, né? Que, teoricamente, vai fazer 3 ligações, né? E aqui do lado eu vou botar, ó, os flus. Então, flu, flu e flu. E o flu, gente, tá na família 17. Então, ele faz uma ligação, ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. E aí, aqui eles vão se ligar da seguinte forma, ó. Se ligar assim, assim e assim. Então, a gente vai ter, no final, essa molécula aqui, tá vendo? Ó? A gente vai ter B, o tracinho F, mais o tracinho F, mais outro tracinho F. Tá vendo? E aí, quantos polos a gente tem aqui mesmo? Os polos? 3. 3, muito bem. Quando tem 3 polos, qual é a geometria? Triangular. Muito Triangular. bem, triângulo. Muito bem. Que ela também poderia dizer que era o quê? Além? Trigonal? Plana. Né? Triangular plana. Muito bem, isso. Porque, gente, cuidado que o Enem é um cachorro safado, desgraçado. Caso eles gostem de chamar de trigonal plana. Aí tomem cuidado com isso, viu? Se habituem. Aí, hora vocês colocam um triangular, a hora colocam a parte de trigonal plana, para vocês irem se acostumando, viu? E muito facinho isso, né? Bora fazer agora o O3, ó. O O3, eu vou botar o oxigênio no meio e 2 no canto aqui, ó, tá vendo? Como o oxigênio faz parte da família 6, no caso a família 16, ele faz 6, ele tem 6 eletrões na camada de valência. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, sempre quando nós iremos ligar átomos que são iguais, sempre você completa o octeto com um deles. Então, vamos supor, primeiro, eu não vou levar em consideração esse cara de cá. Só vou levar em consideração esses dois. Se eles têm 6, eles precisam ter 8, então cada um tem que compartilhar um com o outro 2. Então, vai ficar assim, ó, compartilha com esse, compartilha com esse. Então, aqui eles já completaram o octeto. Quando não tem mais para completar o octeto, a gente usa que tipo de ligação mesmo? A ligação covalente dativa, muito bem. Que lembra, dativa, ele vai pegar um par de elétrons e vai compartilhar com o outro cara ali. Vai meio que dar. Na verdade, dar não, né? Porque ele vai chamar esse carinha para perto, vai emprestar, né? E aí ele vai ficar rodando ali em volta dos dois. E a gente fez uma dativa. E a dativa eu falei para vocês na semana passada que ela é considerada uma ligação simples, tá? Então ela vai fazer papel de ligação sigma, então precisa contar. Meio estranho, né? Mas precisa contar, viu, gente? Conta como ligação sigma. Por quê, professor? Porque ela vai mudar a geometria da molécula, por incrível que pareça. Vai mudar e muito, porque ela vai trazer um outro átomo para perto dela. Então, ela já vai mudar toda a questão, assim, dos elétrons que giram ali ao redor, ok? Então, vai ficar assim, ó, o O, 2 tracinhos para cá e 1 tracinho para cá. Tá vendo? Agora, olha só. No do meio, ficou algum par de elétron livre? No do meio? Não. Ficou? Ó. E esses Certo. dois aqui? Ó. Ah, é verdade. Ficaram, não foi? Tá vendo? Ficou um par de elétron livre. Aí agora a gente vai ter que contar qual a quantidade de polos. Contem aqui os polos. 3, né? Não é isso? 3. 3 polos. Então, teoricamente era para ele ser o quê? Triangular. Triangular. Triangular, não é isso? Só que vocês concordam comigo que, fazendo ligação com outros átomos, nós só temos apenas quantas? 2, né? Aí sabe o que é que a gente diz? Olha só, se o terceiro polo for um par de elétrons livres ou for um elétron desemparelhado, a gente tem uma subclassificação. Então, de
triangular, olha só, triangular, a gente quebrou uma perna. Então, a gente tirou o tri, concorda comigo? Não são mais 3, são 2. Então, de tri, sobrou apenas o angular. Então, olha só, quando você tiver 3 polos, mais um desses polos for ou um par de elétrons livres, ou então um elétron desemparelhado, não é mais considerado geometria triangular, e sim a geometria angular. Tá vendo? Me digam aí se vocês entenderam isso. Porque, ó, deixa eu tentar Explica de fazer novo. o desenho aqui, ó. Percebam que nós teríamos, teoricamente, né, o desenho sendo dessa forma aqui, ó. Aqui teríamos uma ligação sendo feita aqui com esses 2 eletronzinhos que estão aqui. Analisando aqui, se vocês perceberem, ó, esses carinhas estão fazendo entre si o desenho, olha, de um triângulo, tá vendo? Esses caras aqui fazem o desenho de um triângulo. Contudo, esses elétrons livres aqui, eles não têm força suficiente para puxar esse cara aqui, não. Esses 2 caras aqui não, tá vendo? Então, a gente vai ter, na verdade, essa carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nós teremos esse cara aqui, teremos este carinha que está aqui e este carinha que está aqui, tá vendo? Então, se vocês perceberem, entre si, eles não estão mais fechando, não são mais considerados triângulo, porque eles agora fazem esse desenho aqui, ó. Se eles fazem esse desenho, a gente diz que ele é apenas angular e não triangular. Então, olha só, toda vez que vocês tiverem 3 polos, mas um desses polos for ou um par de elétrons livres, ou então for um elétron desemparelhado, ele não vai ser considerado angular, não vai ser considerado triangular, e sim angular. Ok? Então, ó, de novo, teve 3 polos, mas um desses polos foi ou um par de elétrons livres, ou então um elétron desemparelhado. A nova geometria molecular é angular, porque você não tem mais um tri, sobrou apenas o ângulo. Tá vendo? Porque você, teoricamente, teria 2. Na prática, no caso, você teria apenas 2 polos. Faz Mas até ele não pode, sentido. não é isso, porque ele não pode ser considerado uma linear, porque mesmo assim você vai ter uma incidência de força desses elétrons, mas não vai ter tanta força do que se fosse uma ligação entre outro átomo. Deu para entender como é? Você tem 2 elétrons que estão sozinhos lá, mas eles sozinhos não têm tanta força quanto uma ligação com outro átomo. É basicamente isso. Por isso que não dá para ele ficar retinho, tá vendo? Aí ele fica assim, ó, tá vendo? Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Quando sobra no átomo central. Isso, Mari, sempre no átomo central, viu? Sempre analisa no átomo central. Podem perceber que no CO2 sobraram pares de elétrons livres aqui, mas foram ali nos outros 2 que estão, né? No caso, seriam ali naqueles que estão nos limites, nos extremos, mas eles não fazem nada. O que a gente tem que olhar sempre é para o átomo central. Ok? Bora lá para a gente fazer mais um outro aqui, ó. Ó, se liga. Eu tenho a água, tá? A água, ó. A água, eu vou botar aqui, ó, o O no meio, tá certo? E os 2 hidrogênios aqui. Vou botar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Eu quero que vocês me digam quantos elétrons da camada de valência tem o oxigênio. Analisa a família que ele faz parte. O oxigênio está na família qual? 6. Muito Já bem, sei. 6. Então, ele tem 6 elétrons. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto cada hidrogênio tem apenas um. Então, vocês concordam comigo, ó, que esse carinha vai se ligar a esse, ó, ligou, fez uma ligação, com esse carinha, ai meu Deus, a minha mão bateu ali. Esse carinha vai fazer ligação com esse outro aqui, ó. Beleza. Então, a gente tem assim, ó, a gente vai ter esse carinha aqui, ó. Deixa eu botar para cá, para baixo, ó. Nós teremos o oxigênio, deixa eu apagar isso aqui. Nós teremos, então, o oxigênio, esses 2 hidrogênios, fazendo aqui, ó, 2 ligações simples com eles. Só que esse cara que estava no meio sobrou par de elétron. Sobrou? Sobrou quantos pares? 1. Um par. Ó, sobrou esse, dá um par. E sobraram mais esses daqui. São 2 pares, não, gente? Ah,
Não Um é de isso? lado, outro de outro. Certo, Isso aí, entendi. muito bem, tá vendo? Então, contem para mim quantos polos teoricamente teriam aqui. 2. 4. 4. Teoricamente teriam 4. Peraí. Ó, porque lembra que eles vão contar como polos, Gil. Polo, teoricamente, ou seja, polos totais. Mas os Totais. polos que vão. Isso, justo. Mas os polos que de fato vão influenciar diretamente na nossa geometria molecular, apenas 2. Mas vamos lá. Se ele tivesse 4 polos totais, qual seria a geometria dele? Se ele tivesse 4, se ele tivesse 4. A gente diria que ele era o quê? Tetraédrico, não é isso? Muito bem, ó. Tetraédrica. Mas percebam, olha só, que ele não vai ter, teoricamente, 4, porque ficaram 2 pares livres. Então, vejam, ó, como ele perdeu, vejam só com isso, viu? Ele perdeu 2, então, teoricamente, ele teria apenas 2. Mas percebam que ele não pode ser linear, porque esses 2 carinhas aqui em cima, por mais que eles não tenham tanta força, para empurrar esses caras para baixo, eles têm uma força, mesmo que pouca. Então, percebam, não dá para eles serem triangulares, porque para ser triangular precisaria ter 3. Então, sobrou apenas qual para eles serem, ó? Me digam aí. Não pode ser tetraédrica, porque para ser tetraédrica precisaria de 4. 4 polos gerais, ou seja, 4 polos que tivessem influência direta. Não dá. Não dá para ser triangular, porque para ser triangular precisariam ter 3 polos, e na prática só tem 2. Aí não pode ser linear, Gil, porque a linear não pode ter Angular. nenhuma dessas coisas. Angular. Muito bem, aí na verdade ele será uma angular, tá vendo? Olha, vai ser Pra angular. a cabeça do pobre. E não tetraédrica. Mas vocês perceberam que fica com a mesma carinha desse outro que havia ficado aqui, ó. Tá vendo? Ele fica muito parecido, porque é angular. Tá vendo? Então, ó, quando eu tenho uma tetraédrica, ou seja, quando eu tenho 4 polos, mais apenas 2 polos vão ter influência, a gente considera ele como sendo angular. Ok, diz aí se foi muito difícil, muito complexo. Mari, porque veja só, olha só, tá? Esses caras aqui vão ser considerados, todo mundo vai ser considerado polo repulsivo. Mas qual é a situação, Marizinha? Esses 2 carinhas aqui, olha só, que são esses pares que estão aqui, ó, sozinhos, que estão livres. Mari, por eles serem sozinhos, eles não possuem tanta força, eles não possuem força suficiente para empurrar esses caras aqui, ó, que são ligações. Perceba aqui que o hidrogênio, ele está se ligando direto com o oxigênio. Então, se ele está fazendo uma ligação, ou seja, a ligação entre átomos, isso daí, Marizinha, é extremamente estável. Ou seja, se é estável, isso implica dizer que vai ser muito difícil de ser movimentado. Você concorda comigo? Se ele está estável, uma coisa estável não é algo que é difícil de movimentar, porque quando a gente diz assim, esse banco ele está instável. Por que o banco está instável? Porque com certeza ele está se movendo. Quando você se senta, ele parece que vai cair. Então aqui, Marizinho, esse hidrogênio com esse oxigênio, como eles estão conectados, simplesmente dizer que eles estão estáveis. Então, para movimentar eles, tem que ter uma força absurda. Só que, Marizinho, esses 2 caras aqui, eles estão desemparelhados. Ou melhor, eles estão livres. Eles não estão fazendo ligação com ninguém. Então, isso implica dizer, Mari, que eles não têm força suficiente para ser considerado, por exemplo, um tetraedro. Porque eles estão sozinhos. Deu para entender agora, Mari? Ele não tá tendo ligação com nenhum. E muito bem, Milena, isso mesmo. Justo. Então, quando não tem, ou são angular. Isso aí, muito bem. Se não der para encaixar no 2 ou no 3, é angular. Isso, a gente considera angular, justo. Aí só tem um caso, Milena, que ele pode ser considerado piramidal, mas aí seria a tetraédrica, ou seja, a gente teria teoricamente 4 polos, mas nós teríamos um par de elétrons livres. Aí ele é considerado o que a gente chama de piramidal.
Deixa eu ver se eu acho que eu botei um exemplo aqui também. Bora fazer o NH3. Ô, gente, anotem aí que esse NH3 é amônia, viu? A gente vai trabalhar muito com essa gatinha aqui, viu? Amônia, menina, Ave Maria, a gente vai trabalhar pra caramba com ela. Quem é que vai estar no meio, nitrogênio ou hidrogênio? O nitrogênio, né? Nitrogênio. Muito bem. O nitrogênio é de que família mesmo, Clarinha? Que eu nem lembro mais. É da 15, né? É 15, né? Vixe, Fabrício, não lembro. É, Isso. é isso mesmo, né? Sim. Isso, muito bem. Deixa eu botar aqui, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou botar aqui 3 hidrogênios. 1, 2, 3. E cada hidrogênio tem um elétron. Agora, ó, vou ligar aqui, viu, meninas? Ó, liga, liga e liga aqui, ó. Perfeito. A gente vai ficar assim, ó. Teoricamente, ficaremos dessa forma aqui, ó. O Nzinho aqui e nós temos H, H e H. Sobrou algum par no central? Se sim, quantos? Sobrou um. Muito bem, tá aqui. Então, teoricamente, nós teríamos quantos polos? 4. 4, muito bem. Só que quantos polos, desses polos, tem algum que seja par de elétron livre? Um deles. Um deles. Então, teoricamente, ou seja, na prática mesmo, nós temos ali apenas 3 polos fazendo a diferença, né? Não é isso? Então, ele seria tetraédrico, mas como eu tenho um par de elétron livre, aí a gente considera essa geometria aqui como sendo a geometria piramidal. Piramidal. Porque ela vai sair de um tetraedro comum para ser uma pirâmide. Ok? Vou anotar essas informações aqui embaixo, viu? Para vocês terem aqui, ó. Toda vez eu vou botar aqui, ó. Tá, só mais de OBS. novo, que eu não. Na hora ele chegou aqui, eu não prestei atenção. Eita, foi, Milena, aqui, ó, Milena, a gente pegou a amônia, abriu ela, ou seja, fez a estrutura de Lewis, que é essa estrutura com essas bolinhas, com esses pontinhos. Aí, Milena, ó, a gente fez, lembra que o nitrogênio faz parte da família 15, tem na nossa tabela periódica maravilhosa, e isso aqui tem que estar no DNA de vocês, viu? Juntinho aqui, ó. Não precisa decorar, mas tem que saber usar e ter sempre ao seu acesso quando precisar. E aí, Milena, a gente viu lá que o nitrogênio faz 5 ligações, ou melhor, tem 5 elétrons. Aí eu botei 5 bolinhas do lado. Cada hidrogênio tem uma bolinha. Aí o hidrogênio precisa de 2 elétrons. Aí ligou um com um, outro com outro, outro com outro. Aí lembra, Milena, cada uma dessas ligações vermelhas que eu estou botando, a gente vai substituir pelos tracinhos, que são ligações simples. Aí, Milena, lá em cima, ó, não se ligou nem esse, nem esse. Aí esses dois juntos formaram um par de elétrons livres. Aí eu botei eles aqui em cima, tá vendo, ó? Par de elétron livre. Aí, Milena, teoricamente, a gente teria quantos polos aqui nessa molécula? Teoricamente. 4. Muito bem, 4. Só que tu concorda comigo que um deles é par de elétron livre? Aí, Milena, quando você tiver 4 polos e um deles ser um par de elétron livre, a gente diz que a geometria é piramidal. Ou que é isso, piramidal. Ah, sim. Tá certo? Piramidal. Eu vou anotar isso aqui na parte de baixo aqui, viu? Ó, vou botar observação, ó. Quando tiver ponto aí. Deixa eu ver. Pronto, vou botar aqui. 3 polos, mais um deles ser par de elétrons livres, aí a geometria ela vai ser considerada angular. Não é isso, gente? Ou eu errei? É isso, né? Muito bem. Quando a gente tiver 4 polos, mais 2 deles forem, vou até botar aqui, ó. Pronto, forem pares de elétrons livres. Aí a gente viu que a geometria vai ser qual mesmo? Angular também, né? Piramidal? Aí agora a gente vai para o caso. Muito. Oi?
Não, porque piramidal é se for um só par. Isso, muito bem. Quando a gente tem 4 polos, mais um deles, ó, ser um par de eletrões livres, aí a gente vai considerar essa bichinha aqui como sendo piramidal. Piramidal. E aí, gente, muito difícil ou tranquilo? Isso é chato, né? É um porre. Eu não vou negar para vocês, não, porque eu também achava um porre na minha época de aluno. Hoje em dia, não, porque eu já estou acostumado porque eu ministro aula. Mas eu achava tão porre antes. Eu ficava, nossa, gente, que inferno isso daqui, pro cara tá contando essa bosta. Eu não tinha paciência nenhuma. Mas tá tudo certo, né? Vocês viram que não tem muito segredo, não, né, gente? Assim, é teoricamente tranquilo, vai. Existem coisas que são bem piores. E vocês, eu tenho certeza que vocês, quando viam o professor dizer assim, tipo, na sala de aula, essa geometria, ó, a gente olha aqui e a gente vê que a geometria é angular, pô. Aí vocês ficavam tipo, meu Deus do céu, por quê? Tá certo, Ju, vai lá. E aí vocês ficavam tipo, meu Deus do céu, como assim? Tipo, é angular, socorro. A gente fica, né? Mas assim, gente, é angular, não tô entendendo por que é angular. Eu tenho certeza que a gente ficava, vocês ficavam assim. Mas agora vocês viram que não tem muito segredo, não, viu? Isso aqui é bem bobinho mesmo, bem bestinha, só contar a quantidade de polos e acabou, minha amiga. É partir para o abraço. Tá certo? Ô, gente, olha só, já são 7h30. Hoje, em especial, vou precisar liberar vocês mais cedo. Não deu tempo de terminar tudo, mas eu vou botar algumas questões de geometria molecular, tá certo? É bom que vocês vão praticando. Aí, os exercícios que eu vou botar são exercícios bem assim, tipo, para você praticar mesmo a geometria, porque eu preciso que vocês estejam com tudo isso, ó, no DNA, tá certo? Na cabeça e no DNA. Combinado, gente? E a gente se vê na próxima semana, viu? Não, eu vou